Fala galera, beleza? Trazendo desta vez a terceira edição do estudo sobre os deputados federais baianos no Facebook. É o estudo que a gente vem realizando sistematicamente aqui no LabCaus para compreender a influência e popularidade desses parlamentares baianos nas redes sociais, tá? Então, o estudo está livre para download e eu vou apresentar a vocês aqui algumas lâminas, alguns destaques que eu acho importante. Vou diminuir um pouco a minha tela para a gente conseguir visualizar o estudo e alguns apontamentos a partir de então, tá bom? Então o estudo ele integra essa série realizada pelo LabCaus sobre a democracia digital, que busca analisar a presença digital de instituições baianas e também parlamentares nas redes sociais. Tá? Meu nome é Yuri Almeida, eu sou jornalista, mestre em comunicação, fundador e pesquisador aqui no LabCaus. Importante destacar que esse estudo está sob uma licença Creative Commons, então você pode usar e abusar à vontade, desde que cite a fonte. A metodologia da pesquisa acho que é sempre importante para situar você do que é que a gente está analisando e do que nós estamos falando, né? Então, o estudo ele é feito trimestralmente, né? E esse período ele compreende de 1º de agosto a 31 de dezembro. Nós raspamos da própria API do Facebook os dados públicos dos 39 deputados federais baianos e medimos duas métricas, né? A métrica de influência, que nós chamamos do engajamento, que compreende o quê? A quantidade diária de reações, comentários, compartilhamentos, dividido pelo número de fãs, né? Isso diariamente. Então aí se chega a um percentual, que é a taxa de engajamento, que nós consideramos que é a influência que esses parlamentares conseguem fazer diálogos, fazer conversas, né? Transformar em conversações a sua presença digital. E já o ranking da popularidade é a métrica simples da base de fãs, né? Do tamanho da base de fãs que cada parlamentar tem, e particularmente, para quem já acompanha os estudos, essa a gente não considera a métrica mais importante, mas a gente sempre traz até para alertar os parlamentares e os profissionais de comunicação de que o mais importante em uma rede social são as conversas, né? É o papo, né? É a interação que o deputado consegue realizar com seus seguidores, do que só apenas o ativo que ele consegue absorver ou acumular ao longo da sua trajetória política. Como são 39 deputados, a gente faz um corte dos 10, né? Os 10 melhores em engajamento, a gente faz um aprofundamento e destaca, né, os aprendizados de cada um deles e também traz algumas reflexões para que a gente fique atento aos outros estudos, aos próximos estudos, e também cada assessor, né, cada parlamentar também repense as suas estratégias, certo? Então, dito isso, a gente parte primeiro para o ranking de engajamento, que é o mais importante, e com a notícia de que o deputado Raimundo Costa, do PR, e o Otto Alencar Filho, eles permaneceram em 1º e 2º lugar, né, comparando ao estudo anterior. De novo, aqui a gente tem o João Roma, que subiu de 6º lugar para 3º, a professora Daiane Pimentel caiu de 3º para 4º lugar, o Jorge Sola se manteve em 5º, Daniel Almeida caiu de 4º para 6º, o pastor Alex Santana saiu de 10º para 7º, o Nelson Pellegrino é a primeira vez que aparece no ranking, ele foi no primeiro estudo 13º, no segundo 11º e agora apareceu em 8º lugar. O pastor Sargento Isidoro segue firme e forte no seu 9º lugar no ranking, e também o deputado Cláudio Cajado é a primeira vez que aparece, né? A gente vai ver a evolução dele, né, que tem sido contínua ao longo desses estudos. Então esse ranking de engajamento também, ele é o ranking que consegue ter uma maior alternância, né, dos parlamentares. Se vocês forem ver os estudos anteriores, tem deputado que já apareceu e não está mais, tem deputados que melhoraram, né, outros que caíram ali 1 ou 2 posições, mas de certa forma esse consegue trazer mais alternância do que o estudo, por exemplo, da popularidade, que é a taxa, que é o número da base de fãs, né? Esse número meio que permanece estável, sem muitas alterações, como a gente vai ver mais para frente, certo?
Dito isso, cabe sempre fazer, eu gosto de fazer essa comparação, que é de um lado, né, trazendo a base de fãs e do outro lado o engajamento. E aí eu acho que é o grande segredo de uma boa gestão política, né, da presença política de um parlamentar numa rede social, que é a capacidade que o parlamentar precisa ter, que a equipe de comunicação precisa ter, para fazer com que o deputado, nesse caso aqui, converse com a sua base de fãs, seja ela o tamanho que estiver. Por exemplo, o Raimundo Costa, que lidera o ranking, ele consegue dialogar mais profundamente, de forma orgânica, com seus 3.001 fãs. Isso, por um lado, pode gerar o debate, é mais fácil conversar com 3.000 ou conversar com 190.000, como é o tamanho da base da professora Daiane Pimentel, por exemplo. Então, é complexo o debate, eu sei, mas perceba de que o que está em jogo aqui é a base de fãs, ela é apenas uma métrica de vaidade. A gente não pode olhar e analisar para esse total de ativo que um deputado, que um parlamentar conseguiu armazenar e achar que isso significa uma boa presença digital. Pelo contrário, quanto maior a base de fãs, maior também precisa ser as conversas que esses deputados precisam gerar. Então, por exemplo, os deputados com a base menor, eles tendem a ter uma conversa mais próxima. E aí também tem fatores externos, por exemplo, o Raimundo Costa, o Otto Alencar Filho, eles são deputados federais de primeiro mandato, então talvez o público seja mais novo, o público esteja mais engajado, o diálogo esteja um pouco mais fresco, mais próximo ainda do eleitorado. E quando a gente parte, por exemplo, para deputados como Jorge Sola, Daniel Almeida, Nelson Pellegrino, Cláudio Cajado, que são mais experientes, que têm mais mandatos, eles têm uma base de fãs maior, é verdade. E o ativo que eles acumularam é maior. Mas por algum motivo, de posicionamento ou de estratégia, o engajamento não é tão grande conforme a sua base de fãs. Então, é sempre bom a gente traçar esse paralelo. E vocês vão ver mais para frente de que poucos deputados têm uma grande base de fãs e conseguem gerar engajamento. Os top 10, os deputados top 10 de engajamento não necessariamente vão estar no top 10 da popularidade. Então é bom sempre ficar atento a diversas métricas e ver qual é a sua estratégia do seu deputado. Você quer só posicioná-lo fazendo brand, aumentando a base de fãs, ou você está disposto a dialogar com as pessoas? Lembrando que, para mim, uma opinião pessoal, o mais importante na rede social é o diálogo, é a conversação com as pessoas. E aí está destacado os parlamentares que obtiveram êxito nessa métrica do engajamento, nessa métrica da influência. E aí a gente destaca os 10 deputados que tiveram melhor desempenho. O Raimundo Costa, ele acho que achou a receita do bolo e mantém aí fazendo as publicações, focando no trabalho de base, foi bem votado na Bahia inteira, então consegue equilibrar esse trabalho de bairro, de comunidade, de município, mostrar que está presente de alguma forma e também mostrando o que faz em Brasília com as suas atividades de gabinete. E só destacando aqui, ainda que vocês vão ver em todos os deputados, eles tiveram a queda na taxa de engajamento. Foi quase um comportamento padrão de todos os deputados. O Raimundo Costa, por exemplo, no estudo anterior, a taxa de engajamento chegou a 5%, e agora está em 4,19%, e isso se repete com os outros deputados, como o deputado Otto Alencar Filho, por exemplo, que caiu ali de 4,81 para 3,26 agora. Aqui do Otto Alencar, acho positivo destacar, é uma estratégia que eu acho que vai funcionar muito, cada vez mais agora, com a proximidade do período eleitoral. O Otto Alencar Filho, ele é filho do senador baiano Otto Alencar, e teve o aniversário dele nesse período, e aí ele conseguiu o seu maior crescimento em 2019, justamente com essa postagem em homenagem ao pai. Então, provavelmente as pessoas que seguem o pai também passaram a seguir o filho. E aí os dados mostram esse crescimento de 415 novos fãs, repito, o melhor desempenho de 2019 para o deputado. Eu acho que isso é bem importante.
Outro perfil que eu tenho acompanhado bem de perto e tem mostrado isso nos dados, a sua melhora contínua, né, é o João Roma, que saiu da 6ª posição para o 3º lugar, né? E aqui o segredo, eu acho que do sucesso, né, do êxito do deputado, primeiro, ter uma narrativa de cunho mais pessoal, né, focar menos nas tretas políticas, se assim me permita dizer, e também fazer as segmentações geográficas por interesse e por emendas, né? Então, se é uma emenda para um município, você está vendo um post específico direcionado para aquela comunidade, né? Também posts para Salvador, onde foi a base eleitoral forte dele. E também, para além do conteúdo, teve um componente que é político, né? Teve uma maior aproximação com Bolsonaro em fotos, em posicionamentos, e também com o prefeito de Salvador, o ACM Neto, em suas publicações. Então, houve aí talvez um equilíbrio, né, de até que ponto se aproxima de Bolsonaro na esfera nacional, mas também surfa na boa avaliação do prefeito ACM Neto em Salvador, já que é a base que de certa forma ajudou a eleger o João Roma. Então é um perfil que vale a pena se acompanhar, que tem feito um trabalho bem bacana, tanto que está aí os dados mostrando o crescimento contínuo e crescente do deputado. A Daiane Pimentel, dessa vez aí ela caiu no ranking, né? Era uma deputada que vinha em alta ascensão aí de números de métricas, né, de engajamento, mas teve uma polêmica com a família Bolsonaro e isso resultou na perca aí de mais de 5 mil usuários, né, mais de 5 mil fãs. Então viu a sua base de fãs cair, também o seu engajamento caiu de 3,94 para 2,27. Então fica a lição de que sempre que tiver um posicionamento político, né, ele pode ou aumentar a sua base ou também diminuir, como foi o caso da professora Daiane Pimentel, né, que nesse caso aqui perdeu nas duas métricas, né, tanto em engajamento quanto em fãs, né, por conta aí da polêmica com a família Bolsonaro. Mas o curioso aqui da Daiane Pimentel é que mesmo assim ela é pré-candidata à prefeitura de Feira de Santana. Feira de Santana é uma cidade baiana que é o 2º maior colégio eleitoral do estado. E, por exemplo, o concorrente direto dela também, que é o deputado federal do PT, Zé Neto, ele desapareceu do ranking do top 10. Né? Ele tem caído estudo após estudo em todas as métricas também, de crescimento e de engajamento. E a Daiane Pimentel, mesmo com essa treta política toda, ela tem focado a sua atuação, as suas emendas, o seu posicionamento em defesa de Feira de Santana, em defesa da Bahia. Então, para quem está acompanhando a política em Feira de Santana, tem um embate interessante, né? A Daiane Pimentel, ainda que tenha tido essa queda, e aí a gente cabe avaliar nos próximos meses se isso se mantém ou se foi uma crise temporária, né? bem centrada por conta do posicionamento político, ou se é uma tendência mesmo de queda, né? De repente de descolamento do clã Bolsonaro. Pelo posicionamento político dela, já está mais alinhado ao governo federal, com as críticas ao governo estadual e com foco em Feira de Santana. Isso me chama a atenção porque o concorrente dela, que é o deputado federal Zé Neto, não aparece mais aqui no ranking do top 10. Então cabe ficar atento a esses movimentos, né? Porque eles podem indicar alguma coisa nas bases municipais, né? Nas bases políticas eleitorais. E como são 2 parlamentares que vão disputar o 2º maior colégio eleitoral da Bahia, então quem cobre política, quem faz a comunicação dessa turma, é bom ficar atento aos dados. O Jorge Sola manteve aí o 5º lugar, e o desafio que pelo menos para mim ficou do Jorge Sola é compreender como o compartilhamento, né, o Jorge Sola consegue com o formato de post-link, que é um formato até pouco utilizado, que dá pouco resultado para outros deputados, mas com ele funciona. Por isso que cada caso é um caso, né? Post-link é o link para matérias, né, que remetam para além do Facebook, né, para fora, para jornais, para revistas, para sites. E o Jorge Sola tem apostado muito nesse formato, né, seja para fazer críticas a Bolsonaro, seja para defesa de Lula, defesa da Bahia, mas essa alta taxa de compartilhamento, que é até maior do que a média dos outros deputados, não tem se convertido no aumento da base de fãs. Isso é um aspecto bem curioso, porque geralmente quando você consegue
compartilhamento, que é a métrica talvez mais desejada aí dos social medias, né, de quem trabalha com mídia social, que é quando você consegue falar para um novo público, quando você consegue furar a bolha, e aí você tende a converter essas novas pessoas para novos fãs, né? E o Jorge Sola tem acontecido o inverso, ele tem aumentado o número de compartilhamento, mas tem crescido menos do que o período anterior. Então é algo bem curioso de se observar, essa movimentação. Talvez o compartilhamento esteja muito preso a uma bolha, né, que já é dele, né, talvez já esteja falando para convertidos, né, e não esteja conseguindo furar a bolha com esses compartilhamentos, mas é algo que a gente está de olho, né, para trazer mais reflexões no próximo estudo. O deputado federal Daniel Almeida, ele, né, no primeiro estudo foi 10º, depois subiu para 4º e agora voltou caiu para o 6º lugar. Né? Positivamente, né, foi o período que ele mais cresceu em termos de novos fãs. Né? Você veja o paralelo, né? Enquanto o Jorge Sola consegue uma taxa de compartilhamento superior à média dos demais deputados, Daniel consegue crescer mais do que ele. Claro, né, que são coisas distintas, são figuras políticas distintas, mas observem os dados, né, as evidências que estão por trás aí de cada estratégia de comunicação, de cada estratégia política. E positivamente do Daniel é um equilíbrio do conteúdo, então tem vídeo, tem foto, tem cards, e também o tom político, né, os posicionamentos políticos eles são diversos. Né, então tem crítica a Bolsonaro, tem defesa à Bahia, tem posicionamento contrário às reformas, e eu acho que isso dá uma dinamicidade maior à página e não fica no samba de uma nota só, como alguns deputados do PT, por exemplo, têm apostado todas as fichas na defesa do Lula livre. Não que isso não seja importante, claro que depende da estratégia política de cada parlamentar, mas a diversidade de conteúdo também é muito importante. E está aí o Daniel Almeida, por exemplo, que conseguiu se manter, né, entre os 10 deputados, né, tendo essa oscilação de 10º para 4º para 6º, mas está na média aí no seu próprio desempenho, né? Então é bem bacana também observar esse parlamentar, por exemplo, já a sua companheira de partido Alice Portugal, que tinha figurado no top 10, foi 7ª no estudo anterior, agora saiu também, caiu bastante, caiu acho que quase 10 posições, comparando o estudo anterior com esse de agora. Tá? Então, às vezes, também essa diversidade de conteúdo ela é bem importante para não cansar o seu público. Né? O pastor Alex Santana ele saiu de 10º e voltou para a 7ª posição. No primeiro estudo ele tinha sido 7º já. Né? E a crítica que a gente tinha feito é de como ele estava focando, dando muito espaço à sua vida religiosa. Né? Ele é um pastor, então é evidente que a sua vida religiosa estava falando um pouco mais alto na sua página política. E ao ele trazer, né, conseguir colocar mais componentes políticos, né, porque pense bem, a gente está num momento de muita polarização política, né, e ele é um líder. Ele foi eleito, né, por uma parcela considerável de eleitores, então as pessoas precisam também de posicionamentos políticos, né, dos seus representantes. E quando o pastor Alex Santana faz esse movimento de trazer componentes mais políticos para a sua página, ele consegue também melhorar o seu engajamento, o seu crescimento de fãs. Foi assim no primeiro estudo. No primeiro estudo ele ficou em 7º. No segundo ele teve um posicionamento, um direcionamento mais religioso, caiu para 10º. Né? E agora voltou a 7º quando consegue equilibrar religião e política. Então, mais uma vez, a tese de que o samba de uma nota só seja só a defesa do Lula livre ou só a defesa dos valores religiosos, por si só não consegue gerar tanto engajamento assim. Aí temos o deputado federal Nelson Pellegrino, que pela primeira vez figura, né, no top 10. Né? No primeiro estudo ele foi o 13º, depois subiu para 11º e agora ficou em 8º lugar. Né? Então também tem crescido aí em base de fãs, né, em taxa de engajamento. E o bacana também do Pellegrino, que me parece um pouco com a atuação parlamentar do Daniel Almeida, que é manter um equilíbrio entre as pautas. Né? Então você observa muito o Pellegrino na rua, com os movimentos sociais, né, com aquela... ele é de origem sindical, então você percebe
esse caráter sindical ainda na página, né? Com megafone, segurando faixa, bandeira, na rua mesmo, e também mostrando as atividades, né, de gabinete em Brasília, no parlamento, no Congresso e tal. Então, é visível esse equilíbrio do deputado, que também vem conseguindo aí melhorar, estudo após estudo, o seu desempenho, né? E aí aparece agora em 8º lugar. O pastor Sargento Isidório segue firme e forte ali, abraçou para ele essa 9ª posição e não larga mais. Desde o primeiro estudo ele consegue manter essa média aí de crescimento de fãs e de média de engajamento, né? Então ele também tem uma receita quase pronta, ele faz a live dele, né? Do ponto de vista religioso. Mas o curioso agora é que depois daquela polêmica toda da votação lá dele na reforma da Previdência, ele voltou a explorar o lado mais humano, né? Ele se auto-intitula o doido, né? Então é um cara mais humano, mais humilde, então tem apostado em fotos de sandália, de bermuda e camiseta da Fundação Dr. Jesus, que atende dependentes químicos aqui na Bahia. E também a possibilidade dele disputar a Prefeitura de Salvador tem pautado também, né? Ajudado a ventilar o nome dele nas redes, na imprensa. E curioso é que ele também é doido, mas ele é esperto, né? Porque ele sabe o momento exato de atacar Bolsonaro e também sabe o momento exato em pongar, como a gente diz aqui em bom baianês, nas pautas positivas do governo Rui Costa, né? Da gestão do PT aqui na Bahia. Então ele vai ali, né? Se Bolsonaro deu alguma mancada, ele vai lá e faz uma crítica. Se tem alguma coisa dando positivo aqui no governo do estado, ele vai também e surfa nessa onda. E fora que tem esse componente eleitoral, né, da possibilidade de disputar a prefeitura de Salvador. Então é bom ficar de olho no doido. E por fim, o 10º é o deputado Cláudio Cajado, também um deputado já experiente, que vem crescendo, né? No primeiro estudo foi o 19º, 17º no segundo, e agora fechou aí o top 10 em 10º lugar. Né? Também tem mantido essa taxa de crescimento de engajamento constante, assim como o número da base de fãs. E o curioso do Cláudio Cajado, que é positivo para o seu desempenho, é que ele já está em plena campanha municipal, né? Ele já percebe as postagens dele articulando as candidaturas nos municípios onde ele foi bem votado. Então tem essa postura mais de liderança política, né? Então em cada cidadezinha que ele vai, ele consegue 1, 2, 3, 4 novos seguidores, e isso vai engordando a sua base de fãs e também vai mostrando o seu prestígio, né? Ou se aproximando um pouco mais da sua base eleitoral. Então é um movimento bem curioso de se observar, um dos poucos deputados que você já percebe que tem feito essas movimentações políticas visando já as eleições de 2020. Então, isso também dá resultado ao ponto dele despontar aí 19º, 17º e agora 10º lugar. Né? Então, tá aí e o deputado, entre os deputados do PP, também o melhor posicionado. E aí a gente fecha esse ranking 10, né, dos deputados mais influentes e parte para a popularidade, para vocês observarem que esses que estão presentes no ranking do engajamento, né, no ranking de influência, não vão estar presentes aqui em sua essência. Né? Então observem que daqui só a professora Daiane Pimentel está, Nelson Pellegrino, Jorge Sola e pastor Sargento Isidório. Os demais não. Né? Então o Abílio Santana tem quase 500 mil ali de seguidores, não aparece, né, entre os mais populares. Né? O Arthur Oliveira Maia tem perdido seguidor estudo após estudo. Né? Ele estava em 3º, agora já caiu para 4º, né? Os Pellegrino ultrapassou. Né? E o resto meio que se mantém instável aí. Né? Jorge Sola, Lides da Mata, Alice Portugal, Marcelo Nilo, Isidório e Bacelar são os nomes que aparecem aí desde o primeiro estudo. E aí a gente volta para aquela provocação do tamanho da base de fãs versus engajamento. Né? Então você tem ali o Abílio Santana com mais de 459 mil fãs, mais uma taxa de engajamento muito pequena. Né? Lides da Mata também ali com a taxa de engajamento, ela e Alice, né, que são deputadas mulheres mais combativas, então tem um ativo, né, um acúmulo ali de capital político muito grande, mas também recuaram muito, né, na sua taxa
de engajamento, né? A mesma coisa o Marcelo Nilo, que foi presidente da ALBA, né? Então tem um capital social, político enorme, mas não consegue nem bater 1% de engajamento, né? Então, observem de que esses ativos, se eles não forem bem trabalhados, eles não fazem sentido nenhum, né? Então, até que ponto vale ter a maior base de fãs, mas não conseguir gerar conversas com o seu próprio público, com a sua própria base, né? E também que estratégias são essas, né? Que as deputadas aqui eu destaco a Lídice da Mata e a Alice Portugal, também de que caíram bastante, 10 posições basicamente as duas, né? Comparando ao estudo anterior, né? Então é bom também ficar atento a esses posicionamentos, a esses movimentos que são feitos na esfera política que tem impacto diretamente na percepção que os usuários têm desses deputados, né? E o Arthur Oliveira Maia, que vem uma queda também contínua, né? O que mostra que essa sangria, desde a sua votação passada, que foi menor, vem se agravando. Então também, para quem faz a comunicação do Arthur Maia, alerta vermelho, né? Porque não é mais nem amarelo, né? Ao ponto de ele já ter sido ultrapassado aí pelo deputado federal Nelson Pellegrino, né? Então perder um posto aí desse ativo significa talvez perder essa popularidade, perder base, né? Então, perdendo seguidores e caindo em engajamento. É tudo que não pode acontecer com um parlamentar. E aí a gente vem para a presença por partido, né? Claro que influenciado pelo Abílio Santana, o PR vai ser o partido que tem maior número de fãs, e depois a gente tem ali o PT, o PSL, DEM, PSB, que são os 5 aí maiores partidos em termos da base de fãs, né? Agora também cabe observar que essas bancadas são maiores, né? Enquanto, sei lá, o Avante tem 2 deputados, né? O PTB só tem um deputado, o PSDB só tem um deputado, o PDT também só tem um deputado, o PROS, então, são as bases não do partido, mas a base do parlamentar, né? Que possa ser que migre se ele mudar de partido. Então, vale a pena também ficar atento à presença, né, dos parlamentares, o DEM, que tem uma base maior, a PSL também só tem uma deputada, né? O PSB, que tem 2 deputados, o PCdoB, que tem 2, né? Então, vale a pena ficar atento, né? Que, por exemplo, o PSD e o PP, que tem bancadas grandes, mas quando soma tudo, né, o número ainda é pequeno, né? E aí você tem um cenário diferente quando você parte para o engajamento por partido, né? E aí uma crítica que é feita sempre ao PT, né? O PT é o partido com maior, juntando todos os deputados, com maior engajamento, mas eles não conseguem, talvez, atuar de forma unificada, né? Se a gente for pegar o caso recente agora da CPI, da fake news, né? Que é uma pauta da oposição, pouco a esquerda tem conseguido vencer esses debates, né? Vai ter um estudo do LabCaus em breve sobre essa questão e vocês vão ver como a esquerda perdeu esse debate na internet, né? Uma pauta que seria uma pauta bomba, né, para o governo Bolsonaro, mas que por falta de organização aí dos partidos da esquerda, da centro-esquerda, a direita acabou vencendo esse debate. E aí voltando aos partidos, então você tem o PSD ali, né, como eu disse, com a base pequena, mas conseguindo gerar conversas, né? Então isso é bem importante, né? Ainda mais considerando que ano que vem nós temos uma eleição municipal e o PSD, se não me falha a memória, é um partido que tem o maior número de prefeituras baianas. E isso também é um indicador que vale ficar atento nas estratégias políticas, certo? E aí tem essa correlação da representação partidária, que eu gosto bastante do gráfico, além dele ser coloridão, que mostra justamente o número de votação, de engajamento e a base de fãs, né? Então observem de que não necessariamente, em alguns casos, voto se traduz em engajamento, voto se traduz em base de fãs. Aí alguns deputados, principalmente os mais antigos, os mais experientes, vão dizer: meu público não está nas redes sociais. E aí eu lembro que a gente lançou o e-book, né, mostrando por município, né, detalhando a quantidade de usuários por cada município baiano, e a gente viu que os municípios menores concentram uma grande percentual de usuários, né? Então, Maitinga, se não me falha a memória, é o município baiano com a maior taxa de penetração do Facebook. Então, não é porque a cidade é pequena
que tem lá 5 mil habitantes, 10 mil, que ela não deixa de ser importante na sua estratégia de comunicação. É sim, também, muito importante, né? Porque às vezes a conversa está acontecendo pelas redes sociais. E considerando as limitações, né, de carro de som, de placa, de muro, né? Então tende a comunicação a se concentrar ainda mais na internet. E aí compreender a natureza de cada município, né, do potencial de cada município, é bem importante para desenhar essas estratégias políticas. O e-book também que eu mencionei está lá no labcaus.com.br, o e-book gratuito para download, para você ter acesso aos dados demográficos dos 417 municípios baianos. Tá? Então fica também uma representação aí para a gente compreender o tamanho de cada partido, né, da sua votação e as conversas que eles conseguem, de certa forma, gerar, né? E aí, por fim, os aprendizados, né, para destacar, né, no geral, houve uma queda na taxa de corte, né, assim chamados deputados que alcançaram o top 10, então, no estudo anterior, essa taxa de corte foi maior, mas houve meio que um padrão. Isso é só um comportamento atípico ou segue? É algo que a gente vai responder no próximo estudo. Os deputados Nelson Pellegrino e Cláudio Cajado figuraram pela primeira vez no top 10, né? Raimundo da Costa seguiu líder, João Roma segue avançando. É um deputado que é bom ficar de olho aí no posicionamento dele, até para aprender algumas lições. A polêmica com a família Bolsonaro causou uma baixa grande nas redes da deputada Daiane Pimentel, que perdeu mais de 5 mil fãs e viu a sua taxa de engajamento reduzir em quase 57%. E, por fim, a alternância no ranking de influência ela é maior do que a alternância no ranking da popularidade, né? Enquanto a gente teve aí 2 novos representantes no ranking de influência, né? E a mudança entre eles de posição, o único que perdeu fãs, né? Na popularidade, na verdade perdeu o lugar, foi o Arthur Maia, né? Caiu de 3º para 4º. A Daiane Pimentel, mesmo perdendo lá os mais de 5 mil fãs, ela conseguiu manter ali na vice-liderança. Então, esses são os aprendizados do estudo, tá? Mais uma vez, está disponível para download. Também convido que você acesse o labcaus.com.br. Você que trabalha com comunicação política, que faz assessoria de algum deputado, de algum parlamentar. Então, esses também são alguns dos nossos produtos que desenvolvemos aqui na LabCaus. Então, se tiver interesse, é só entrar em contato com a gente. E aqui eu trago o ranking completo, né, dos 39 deputados por engajamento, tá? E aí vocês podem ver partido, votação, engajamento, base de fãs e também o post por dia, que foi uma sugestão feita lá no primeiro estudo, para compreender quem posta mais, quem posta menos, ou até para quem trabalha com conteúdo ter uma dimensão de quantos posts são feitos por dia. Então tem esses dados gerais, certo? Vocês podem dar uma lida com calma, tá aí os contatos, e eu agradeço e fico por aqui. Valeu, galera, um abraço.